Que os céus lá do alto derramem um orvalho, que chova das nuvens o justo esperado, que a terra se abra e germine o Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã, uma ótima quinta-feira, 11 de dezembro, começar o dia apresentando ao Senhor o nosso coração, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, colocando nas mãos daquele que tudo pode, pedindo a Ele a sua sabedoria, para que Ele continue sempre nos guiando. Hoje vamos acolher o Evangelho que está em Mateus capítulo 11, versículos do 11 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho hoje começa Jesus fazendo um elogio para João Batista. João Batista, que é o seu primo, e que ele teve um primeiro encontro com João Batista, ele ainda no ventre de Maria, e João no ventre de sua prima Isabel. E o Evangelho faz questão de registrar que quando Isabel ouve a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre e ela ficou cheia do Espírito Santo. Nesse momento a gente percebe que Jesus enche Maria com o seu Espírito Santo, e aonde Maria vai, Maria já leva. E João Batista tem esse privilégio de receber, de acolher o Espírito Santo antes de nascer, ainda no ventre da sua mãe, com 6 meses, ele já recebe, ele já acolhe o Santo Espírito de Deus. E no Evangelho de hoje, Jesus começa fazendo um elogio que talvez é o maior de todos os elogios. Jesus faz questão de afirmar que diante de todos os homens, todas aquelas pessoas que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Nenhum é maior do que João Batista. Ou seja, aquele que é humilde, aquele que se faz pequeno, aquele que está no deserto dizendo: preparai o caminho do Senhor, aquele que não busca assim envaidecer, pelo contrário, aquele que se esvaziou de si mesmo para servir, para ser de fato o último profeta. E nós vemos isso na continuidade do Evangelho de hoje. João Batista é o Elias que estava para vir, é aquele último profeta que tinha na missão de preparar o caminho do Senhor. E o Evangelho no versículo 13 encerra dizendo que, com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João, porque a partir de João agora se cumpre as Escrituras. E o que quer dizer com se cumprir? Porque todos os profetas, eles anunciavam o Messias que estava para vir. Mas agora em João Batista se encerra.
Não existe mais a profecia do Messias que há de vir, porque o Messias já veio, porque Jesus chegou. E é por isso que nós estamos celebrando nesse tempo do Advento essa vinda do menino Jesus, de todas as profecias que proclamavam, que o Messias iria chegar, que o Messias iria vir. Jesus, de fato, veio, e o último profeta que anunciou, que proclamou, que preparou o povo para acolher o Messias que chegava foi João Batista. E por isso que essa missão, Jesus traz esse elogio hoje, dizendo que dos nascidos, os homens que nasceram, nenhum foi maior que João Batista. E hoje a igreja celebrando, nesse tempo do Advento, esse último profeta, aquele que preparou o caminho do Senhor, é um convite para mim e para você também, preparar o caminho para Jesus vir, para Jesus chegar na nossa casa. Quantos da nossa família que hoje talvez não tenham ainda a aproximação, a intimidade com o Senhor, e é nossa missão fazer o que João Batista fez e preparar o caminho para que essas pessoas possam acolher Jesus. E aqui eu já quero deixar uma pergunta, uma reflexão para você. Quem hoje, no seu rol de amizade, de família, de parentesco, está precisando receber, acolher Jesus na sua vida? Pense nessas pessoas, ore por elas, interceda por elas, mas também faça o que João Batista fez. Prepare o caminho, comece a anunciar, comece a proclamar aquele que vem. E eu quero trazer uma palavra de destaque ainda nesse evangelho, onde ele diz: desde os dias de João até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Aqui está falando da coragem, aqui está falando da determinação, aqui está falando da intrepidez, aqui está falando de um espírito violento, de um espírito de força, de um espírito de ousadia, de um espírito de determinação. Nós não podemos ter aquele modelo de covardia, de acomodação. Não. Na verdade, os que conquistam são aqueles que são determinados, são aqueles que são corajosos. Então, do mesmo jeito que João Batista foi corajoso, foi determinado, foi ousado nas suas pregações, no seu anúncio, esse é o convite para que nós também o sejamos, para que nós, de fato, possamos preparar a vinda do Messias, que está vindo para nos salvar. Que o nosso coração, a nossa família, a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho possa estar preparado, arrumado para acolher verdadeiramente a presença daquele que vem para nos salvar, nos curar e nos libertar. Uma ótima quinta-feira para você, meu irmão. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.